bem-vindos à febre mundial. Hoje falamos da Escócia, uma seleção que vive um momento histórico, o regresso a um campeonato do mundo depois de 28 longos anos. Para os adeptos escoceses, conhecidos pela paixão da chamada Tartan Army, esta qualificação é motivo de enorme festa, depois de décadas de desilusões em fases de apuramento. A Escócia chega a 2026 com a sua oitava presença na história da competição, mas com um historial que ainda não conseguiu desbloquear o segredo de passar a fase de grupos. Vamos recordar a história desta seleção, os seus melhores momentos, os craques desta nova geração e o que podem fazer neste regresso tão esperado. A Escócia compete na UEFA, a Confederação Europeia, e em 2026 está no Grupo C, ao lado do Brasil, de Marrocos e do Haiti. De azul marinho, com a Cruz de Santo André, a Escócia é apoiada por uma das massas adeptas mais apaixonadas e viajadas do futebol mundial, a Tartan Army, famosa por encher estádios em qualquer parte do mundo, mesmo em fases de fraco desempenho da seleção. É uma equipa conhecida pela entrega física, pela organização defensiva e por, vez ou outra, surpreender adversários de maior nome. O grupo de 2026 é extremamente exigente, com o Brasil como gigante e Marrocos como seleção em ascensão, mas a Escócia chega motivada por finalmente quebrar um tabu que já dura há muitas décadas. A história da Escócia em campeonatos do mundo é uma das mais curiosas do futebol europeu. A seleção tem 8 presenças em fases finais, incluindo 5 participações seguidas entre 1974 e 1990, um período de grande regularidade. No entanto, em nenhuma dessas 8 vezes a Escócia conseguiu ultrapassar a fase de grupos. É um recorde algo paradoxal, uma seleção que se qualificou várias vezes para o maior torneio do mundo, mas que parece ter um teto invisível logo na primeira fase. Muitas vezes, a eliminação aconteceu por margens mínimas, golos sofridos nos últimos minutos ou diferenças de golos desfavoráveis, alimentando a fama de azar que persegue a seleção escocesa há gerações. Entre 1974 e 1990, a Escócia foi presença constante nos mundiais e viveu alguns dos seus jogos mais memoráveis. Destaca-se o confronto com a Holanda em 1978, em Argentina, quando a Escócia precisava de vencer por uma diferença grande para seguir em frente, e chegou a estar a vencer por 3-1, com um golo lendário de Archie Gemmill, um dos golos mais bonitos da história dos mundiais. Acabou por não ser suficiente, mas ficou na memória como um dos grandes momentos de orgulho escocês. Também os duelos com o Brasil, em várias edições, ficaram marcados por jogos competitivos e emocionantes, mostrando que, apesar de nunca avançar de fase, a Escócia sempre vendeu cara à sua eliminação. A última presença da Escócia num campeonato do mundo foi em 1998, na França, há 28 anos. E o destino quis que o jogo de abertura daquele Mundial fosse, precisamente, Brasil contra a Escócia, com os brasileiros como campeões mundiais em título. A Escócia até conseguiu empatar o jogo através de um golo de penalti de John Collins, mas um autogolo acabou por ditar a derrota por 2-1. Depois, a Escócia empatou com a Noruega, mas perdeu o último jogo da fase de grupos com Marrocos, terminando a sua participação. Foi uma despedida amarga que a seleção escocesa demorou quase 3 décadas a conseguir reverter, com um novo apuramento. A Escócia nunca venceu um campeonato do mundo. Em termos de números nas fases finais, o melhor marcador de sempre da seleção é Joe Jordan, com 4 golos, espalhados pelas participações dos anos 70 e 80. Já o jogador com mais jogos disputados em mundiais é o guarda-redes Jim Leighton, com 9 partidas. São números modestos, que refletem uma seleção que sempre lutou mais pela honra e pela competitividade do que propriamente por resultados de destaque. Mas esses números também mostram uma identidade muito própria. A Escócia é, historicamente, uma seleção que respeita os adversários, mas que nunca entra em campo a pensar em perder sem lutar. O caminho da Escócia até 2026 foi conduzido pelo treinador Steve Clarke e teve um momento decisivo, a vitória por 4-2 sobre a Dinamarca, que confirmou o primeiro lugar do grupo e o apuramento direto. Esse jogo ficou marcado por 2 golos espetaculares, um pontapé de bicicleta de Scott McTominay e um remate de longa distância, praticamente desde o meio-campo, de Kenny Mcillian. A campanha incluiu também duplas vitórias sobre a Bielorrússia e a Grécia, que colocaram a Escócia em posição confortável desde cedo.
Foi um apuramento sólido, conquistado com confiança e que pôs fim a 28 anos de espera de forma emocionante. Se há um nome em destaque nesta Escócia, é Scott McTominay. Depois de deixar o Manchester United, o médio renasceu em Itália, ao serviço do Nápoles, onde foi distinguido como o melhor jogador da série na época de 2024-2025. McTominay tem sido decisivo também pela seleção, com golos importantes, incluindo o já mencionado pontapé de bicicleta frente à Dinamarca. É um jogador que junta força física, presença na área e capacidade de marcar golos decisivos vindo do meio-campo, exatamente o tipo de jogador diferenciador que a Escócia precisa para tentar, finalmente, ultrapassar a fase de grupos de um Mundial. A par de McTominay, a Escócia conta com outros nomes de peso. Andy Robertson, lateral esquerdo de top mundial e capitão da seleção, é o jogador mais experiente do plantel, com mais de 90 internacionalizações e traz consigo experiência de anos ao mais alto nível em Inglaterra. John McGinn, capitão do Aston Villa e recente vencedor da Liga Europa, é outro dos líderes deste grupo, com largas dezenas de internacionalizações e um espírito competitivo muito reconhecido. Esta combinação de experiência, liderança e talento individual é o que torna esta geração escocesa diferente de muitas das anteriores. Não chegam a 2026 apenas para participar, chegam com argumentos reais para sonhar mais alto. Não se pode falar da Escócia sem falar da Tartan Army, o nome dado aos adeptos da seleção. São conhecidos em todo o mundo pela forma como viajam, pela boa disposição mesmo em momentos difíceis, e pela capacidade de criar ambientes extraordinários nos estádios, fazendo-os sentir como jogos em casa, esteja a Escócia onde estiver. Depois de 28 anos de espera, é expectável que a Tartan Army marque uma presença massiva neste Mundial, transformando os Jogos da Escócia em verdadeiras festas, independentemente do resultado. Esse apoio incondicional tem sido, ao longo da história, uma das maiores forças desta seleção, e pode fazer a diferença em jogos equilibrados. Em 2026, a Escócia está no Grupo C, frente ao Brasil, a Marrocos e o Haiti. É, sem dúvida, um grupo difícil, com o Brasil como favorito claro e Marrocos como seleção em grande forma depois do quarto lugar de 2022. Mas o jogo com o Haiti, logo na estreia em Boston, é visto como a melhor oportunidade da Escócia para conquistar os primeiros pontos e, quem sabe, dar um passo importante rumo ao histórico objetivo de ultrapassar, finalmente, a fase de grupos pela primeira vez na sua história. Depois de 8 tentativas falhadas, a pressão e a esperança caminham lado a lado para esta geração escocesa. Então, o que esperar da Escócia em 2026? Depois de 8 participações sem nunca avançar de fase, e de 28 anos longe de um Mundial, esta geração tem uma oportunidade rara de escrever um novo capítulo na história do futebol escocês. Com McTominay em grande forma, Robertson e McGinn a liderar pela experiência, e uma Tartan Army pronta para encher os estádios, a Escócia tem argumentos para sonhar com algo nunca antes feito. Achas que a Escócia consegue finalmente ultrapassar a fase de grupos em 2026? Deixa o teu palpite nos comentários. E subscreva a Febre Mundial, temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!